Bom dia, pessoal. Hoje eu vou falar para vocês do próximo conteúdo nosso de biologia, tá bom? Vai falar e estudar um pouco agora sobre os conceitos básicos de genética. Então eu vou passar para vocês o que significa a genética e algumas palavras que a gente usa, alguns termos que a gente usa muito quando a gente está estudando esse conteúdo. Alguém já deve ter falado uma dessas frases aí para você, né? Com certeza você já deve ter escutado. Nossa, você parece demais a sua mãe. Nossa, o seu nariz é igual ao do seu pai. Então, essas perguntinhas que eu coloquei é para vocês refletirem. Por quê? A genética ela estuda basicamente isso, a hereditariedade. Então a gente vai se parecer com os nossos pais, com os tios, irmãos, avós, bisavós, não só na forma física, mas também na forma sentimental, a forma como a gente lida com os nossos sentimentos, né, a forma cognitiva. Então tudo isso é genética. E é isso que a gente vai começar a estudar agora, tá? Bom, o conceito, né, de genética, o que é genética? Genética é a parte da biologia que estuda a hereditariedade. Como que acontece a transmissão de uma característica de um indivíduo, né, de um progenitor, de um pai, de uma mãe para um filho. Então, coloquei a imagem de um leão aí mostrando para vocês que o filho é muito parecido com o pai. Então, a genética estuda isso, né? Como que eu posso ter o olho azul? Como que eu posso ter o olho preto? Como que o meu cabelo é loiro? O meu cabelo é preto? De quem que eu puxei? Né? Vocês já ouviram falar muito isso. Aí eu puxei meu pai, puxei meu avô. Então é isso que a genética estuda, tá? As características de um organismo passando para os seus descendentes. Então aqui a gente já vai entrar em conceitos. Três conceitos básicos: DNA, RNA e cromossomos. DNA é uma sigla em inglês que significa ácido desoxirribonucleico. E RNA também uma sigla em inglês que significa ácido ribonucleico. Todos dois têm a mesma função, que é carregar as nossas características, desde a característica da cor do seu cabelo, da cor do seu olho, ao seu gênio, se você tem um gênio forte, se você é mais calmo. Então, todas as características estão no nosso DNA. A diferença deles é de organismo. Alguns organismos possuem RNA, por exemplo, algumas bactérias, e outros organismos possuem DNA. Nós, seres humanos, por exemplo, temos o DNA. Outra diferença é que o DNA ele é fita dupla, assim como mostra aqui no desenho que eu coloquei para vocês. Ele tem duas fitas, uma ligada na outra e espiralada. Então elas vão se enrolar uma na outra. O RNA ele é uma fita só, tá? Então a outra diferença do DNA com o RNA é essa. Mas todos dois têm a mesma função e possuem bases nitrogenadas. O RNA ele tem a uracila, coisa que o DNA já não tem, né? É uma base nitrogenada que o DNA já não tem. Então, o DNA ele tem adenina, timina, citosina e guanina. O RNA tem adenina, citosina, guanina e uracila, tá? Então, o que muda também é isso aí. Outro termo, cromossomos. Os cromossomos, eles são constituídos do DNA, porque o DNA ele é muito grande. Então, ele precisa ser compactado para ficar lá no núcleo da nossa célula. O DNA ele fica no núcleo das células. Então, o DNA ele vai se juntando, né? Ele vai se compactando. Quando ele termina de compactar, ele se forma o cromossomo. Então, o cromossomo nada mais é que o DNA compactado, espiralado, né? Ele vai se juntando. E dentro de cromossomos, a gente ainda tem cromossomos homólogos e análogos. Homólogo vem de igual. Então, quando eu falo de um cromossomo homólogo, quer dizer que eu tenho um par, porque os cromossomos eles andam em pares. Por quê? Porque vai vir um do seu pai e um da sua mãe, certo? Então, são pares de cromossomos. O cromossomo homólogo é aquele que os pares são similares, o formato deles são iguais.
Já os cromossomos análogos é o contrário, eles têm o formato diferente, eles são diferentes, tá? As cromátides, o centrômero, que a gente vai ver mais adiante, ok? Aqui eu coloquei 3 imagens para mostrar para vocês a diferença. Aqui eu tenho o DNA com as 4 bases, adenina, timina, citosina e guanina. E aqui, ó, eu tenho uma fita e a outra fita. Aqui no meio são essas bases. Então, as bases são determinadas aqui no desenho pelas cores. Por exemplo, a timina é laranjado. Então, vamos olhar isso aqui, ó. O laranjado é a timina. Então, a timina está ligando com o verde, que é a adenina. Então, assim vai acontecer em toda fita de DNA, ok? Aqui a gente tem o RNA, então a gente tem uma fita só, tá vendo que é apenas uma fita? Mas ele tem todas as bases nitrogenadas também. Só que no lugar da timina, que é o laranjadinho aqui, a gente tem a uracila, que é essa aqui, tá? Então aqui o RNA não vai se ligar em outra fita, ele é uma fita simples, tá bom? O DNA, quando ele é formado, ele vai espiralar, enrolar e formar o cromossomo, que é esse rosinha aqui do canto. Então, o cromossomo ele parece um X. E ele tem alguns nomes, né? As partes do cromossomo. Então, essas partezinhas aqui, ó, que são os bracinhos, a gente chama de cromátide. Cada uma é uma cromátide. Aqui no centro, onde tem essa bolinha rosa, a gente chama de centrômero. Então, quando a gente fala de cromossomo análogo, o que acontece? Esse centrômero pode estar mais para cima, mais para baixo. As cromátides, que são as perninhas, podem ser maiores, menores. E quando é homólogo, quer dizer que os dois, o parzinho é igual, tá bom? A pontinha aqui a gente chama de telômero, ok? Outro detalhe, gene. O gene é o que determina a nossa característica. A gente tem um gene para cada característica, certo? Para a cor do cabelo, a cor do olho, tamanho do pé, sua altura, se você é calmo, se você é nervoso, se você é inteligente, tá? O que é o gene? O gene é cada pedacinho da fita aqui, ó. Onde a fita de DNA está dobrando é o gene. Então, essa parte aqui que eu tenho no DNA, por exemplo, é o que vai determinar a cor do meu cabelo. O próximo pedacinho da fita de DNA vai ser o que vai determinar a cor dos meus olhos, tá? Então, o gene é o pedacinho da fita, ok? Bom, locus gênico ou losse, tem vários tipos de pronúncia. É a posição em que o gene ocupa um cromossomo. Então, eu tenho o cromossomo, né? E o gene é o pedacinho do DNA que formou o cromossomo, certo? Então, o locus gênico é a posição onde ele está, se ele está mais para cima, se ele está no meio, se ele está embaixo. Gene é o que eu acabei de explicar, né? A sequência de DNA que codifica e determina as características dos organismos. E está em cada pedacinho da fita de DNA. Dominância. Aqui a gente vai trabalhar dominância e recessividade. Dominância é aquele gene que consegue expressar acima de todos. E a gente vai usar letrinhas para expressar dominância e recessividade, tá? A gente vai usar a letrinha A. Então, o gene dominante a gente chama de azão. Então, a letra maiúscula, o azão, o bezão, quando você vê em genética, significa que ele é um gene dominante. E ele consegue se expressar em heterozigose, ou seja, apenas um azão, apenas um gene, ok? A recessividade já é o contrário. Ela vai ser a letrinha minúscula, o Azinho, tá bom? Ou seja, recessivo. Para ele ser expresso, o gene tem que estar em dose dupla. Ou seja, o gene tem que aparecer 2 vezes para aquela característica ser expressa. Diferente da dominância, tá? Então, por exemplo, se eu tenho meu pai cor de olho preto e minha mãe cor de olho azul, certo? E eu nasci com a cor de olho preto. O que significa? A cor de olho preto é dominante. Então, eu tenho um azão lá no meu gene que fala assim, ó, a cor do seu olho vai ser preta. Lá nesse gene, eu tenho um azão. Por quê? Porque ele é dominante,
tá? Esse é só um exemplo para vocês. Genótipo. O genótipo é a constituição genética de um organismo, ou seja, são os genes. É o que você tem. Por exemplo, o seu tipo sanguíneo. A partir do momento que você nasce, o seu tipo sanguíneo não vai mudar. Ao contrário do genótipo, a gente tem o fenótipo, que é aquilo que a gente pode ver. O que pode ser mudado com o tempo ou com a ação do meio que você vive. Por exemplo, a cor da pele. Então, quem vive na África tem a pele um pouco mais escura do que quem vive, por exemplo, num lugar muito frio, que tem a pele mais branca, tá? Às vezes, quando ele nasceu, ele tinha a pele morena, certo? Mas se ele mudar para a África, a pele dele vai mudar de tonalidade. Se ele mudar para um lugar mais frio, a pele também vai mudar, tá? Então, o fenótipo é aquilo que a gente pode ver por fora, que pode ser alterado com o tempo e com o que tem no meio, tá? Já o genótipo não, é aquele que você nasce com ele e ele não pode ser mudado. Heterozigoto e homozigoto. Bom, aqui a gente fala de alelos, né? Hétero significa diferente. Então, a gente está falando, por exemplo, um indivíduo heterozigoto. Quer dizer que aquele indivíduo, ele tem azão, azinho. Ou seja, para a cor do olho, ele é heterozigoto, então quer dizer que ele tem genes diferentes para a cor de olho. Quando eu falo que ele é homozigoto, quer dizer que ele tem genes iguais para a cor do olho, tá? Então, o que muda é isso. O heterozigoto, ele possui genes diferentes. O homozigoto, ele tem genes iguais. Aí, na imagem, eu coloquei para vocês exemplo de homozigoto, que está em verdinho, e o que está em amarelo. Bezão, bezão, dominante, bezinho, bezinho, recessivo, mas são iguais. E tem também os heterozigotos que está em lilás e em vermelho. Bezão, bezinho, são diferentes. O fenótipo, que eu expliquei para vocês, né, características bioquímicas, fisiológicas, morfológicas, observáveis em um indivíduo que pode ser alterada a partir do meio em que o ser humano vive. Cariótipo. O cariótipo é a constituição cromossômica do indivíduo. Ou seja, o cariótipo são os cromossomos. Aqui eu vou falar de cromossomo. O DNA, lembra que o DNA está dentro do cromossomo, certo? Então, o cariótipo, eu vou ver a quantidade de cromossomos que eu tenho. O ser humano, ele tem 23 pares, 46 cromossomos ao todo, sendo 2 sexuais, o X feminino e o Y masculino, ok? Autossômico. O que eu quero dizer com autossômico? São todos os cromossomos. Todos os cromossomos são autossômicos, exceto o cromossomo X e Y, que é o cromossomo sexual, ok? Então tá aí, todos os cromossomos, exceto o X e o Y, no total temos 22 pares de cromossomos autossômicos, ok? Alelo. Alelo significa a forma alternativa de um mesmo gene que ocupa o mesmo locus. Ou seja, o mesmo gene está ocupando o mesmo lugar. Lembra que o locus é o local onde o gene fica no cromossomo? Então, o alelo é essa forma alternativa. Por exemplo, aqui no desenho eu coloquei para vocês, tem 2 azão iguais, mas embaixo a gente tem um bezão e um bezinho, que é um dominante e um recessivo. Aqui algumas referências para vocês de onde eu tirei as imagens e o conteúdo. E até a próxima para a gente continuar essa sequência aí de conceitos básicos de genética.